Olá, Corujinha! Meu nome é Wilka Paiva, seja bem-vindo ao nosso canal Foco no Concurso. O nosso vídeo de hoje é sobre funções da linguagem. Parabenizo você por essa decisão de, nesse momento, estar aqui comigo. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber as notificações dos novos vídeos, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com os seus amigos e deixe também o seu precioso like. Será a sua forma de agradecimento por esse vídeo maravilhoso. Tenho certeza que você vai gostar muito e também tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar bastante. Vamos para a nossa primeira questão. Antes da questão, trouxe aqui um esquema para você nunca mais esquecer os tópicos principais, os elementos principais das funções da linguagem. Você tira um print agora e guarda isso com você, para sempre que você for fazer alguma questão, você vai recorrer a essa tabelinha aqui. Temos a função emotiva, são 6 funções no total. Temos aqui a função emotiva, que o foco principal dela, o elemento principal é aqui, ó, o emissor. O foco da função emotiva é no emissor. É quando o autor fala dele mesmo. Pode ser emotiva ou expressiva. A conativa ou apelativa, o foco vai estar no receptor, no leitor, em quem está recebendo a informação. A função referencial, o foco vai estar no referente, na informação, nos dados trazidos. É um texto denotativo, sem figuras de linguagem. A função metalinguística, o foco vai estar aqui no código. Um exemplo disso é um dicionário. O dicionário traz significados da língua portuguesa, de algumas palavras da língua portuguesa. Então, é a linguagem falando da linguagem. Fática, o foco é no canal. Fática é aquele momento, tipo aquela conversa de elevador, que você tá, ou você liga para alguém e fala, alô, você está testando o canal. Você está testando o canal de comunicação. Temos a última função, que é a função poética. Essa eu sei, ela é encontrada em todas as poesias. Não necessariamente, tá? Uma poesia, ela pode ter outro tipo de função. A função poética, o foco dela é na mensagem. É exatamente na mensagem. Ali, no texto, na forma dele tá se apresentando. Assim a gente finaliza aqui o nosso quadro e as nossas funções. Gravem isso apenas com essa informação dos elementos, do foco, você já mata várias questões. Mas tem questões que são um pouquinho mais complicadas, e aí você precisa ler o texto e entender exatamente qual o elemento-chave ali, qual o foco. Vamos para a primeira questão. Assinale a alternativa em que o termo em negrito do fragmento citado não contém traço da função emotiva da linguagem. Olha só, aí você já grifa isso aqui, ó, na hora da prova. A função emotiva. O que a gente viu lá? Função emotiva, o foco é em quem? No emissor, o foco é em quem está escrevendo. Tá? Então, a função emotiva a gente vai aqui, ó, vamos buscar. Aqui não contém. Então, a gente tem 3 opções que contêm o traço de função emotiva. O que você vai em busca? De uma opinião, de uma subjetividade. Alternativa A, os poemas, infelizmente, olha aqui, infelizmente, não estão nos rótulos de embalagens nem junto aos frascos de remédio. Esse infelizmente não te traz uma ideia de subjetividade? É uma opinião, não é? Para mim, infelizmente, para você às vezes não é. Por isso, aqui traz sim
um tópico emotivo, traz a ideia, traz a função emotiva, porque traz uma opinião. B, a leitura ganha contornos de cobaia de laboratório quando sai de sua significação. Cobaia de laboratório está entre aspas, já está te chamando a atenção aqui, e também é uma opinião do autor. C, outras leituras significativas são o rótulo de um produto que se vai comprar, os preços do bem de consumo, o ticket de cinema, as placas do ponto de ônibus. Então, outras leituras significativas são o rótulo de um produto. Por enquanto, tá tudo tranquilo. D, ler e escrever são condutas da vida em sociedade. Não são ratinhos mortos, prontinhos, né? E picadinhos e tal. Então, esses não são ratinhos mortos, uma opinião. Prontinhos, picadinhos, esse inhos também, diminutivo, já te dá um alerta. Por isso a letra D não é a nossa resposta, e aqui a gente fica com a alternativa C. A C não traz nenhum traço de subjetividade, diz exatamente o que é, está posta aqui denotativamente. Outras leituras significativas são o rótulo de um produto. Então, o texto entre as alternativas é o único que não traz expressamente essa subjetividade encontrada na função emotiva. E aí, temos mais algumas informações sobre isso. Aqui, ó. A função emotiva pode ser também função expressiva, como eu já havia falado, diferentemente da função referencial ou denotativa, que preza pela objetividade. A função referencial ou denotativa, que ela pode ser considerada assim, ela preza pela objetividade. No caso da emotiva, não. A função emotiva ou expressiva ela é de caráter subjetivo, a linguagem cumprindo a função de emitir opiniões, emoções, desejos, sentimentos e expressões individuais. Foquem nisso. Estruturada com sequências na primeira pessoa do discurso, tem como representante os artigos de opinião, diários, cartas pessoais e poemas líricos. Por exemplo, o ponto de vista de quem fala, de quem escreve. É essencial no trabalho com a linguagem. O que você tem que focar aqui? Que a função emotiva ou expressiva é de caráter subjetivo, você vai em busca de opiniões, emoções, desejos, sentimentos e expressões individuais. 2. Observe a seguinte afirmação feita pelo autor. Aí você vai em busca da afirmação, né? Em nossa civilização apressada, o bom dia, o boa tarde já não funcionam para engatar conversa. Qualquer assunto servindo, fala-se do tempo ou de futebol. Ela faz referência à função da linguagem cuja meta é quebrar o gelo. Indica a alternativa que explicita essa função. Cara, quebrar o gelo, já te sai aquele alerta. Bom dia, boa tarde. Lembra aquele papo de elevador que eu falei com você? Lá naquela tabelinha? Aqui a gente está diante de uma função fática. Aquela função que você vai testar ali o canal. Pô, vou jogar aqui, dar um bom dia. Se a pessoa me responder, legal. Posso já iniciar uma conversa. Certo? E aqui, função fática, algumas explicações, ó. Ela é centrada no canal ou veículo de comunicação. O foco dela é nessa ideia desse teste, e é quando o emissor-locutor busca estratégias para manter a interação com o receptor, o interlocutor, para testar se o cara está ali ligado, se a pessoa pode continuar ou iniciar uma conversa. Certinho? Bate um print aí, ó, e guarda no coração. 3. Temos um texto. Vamos ver o que a pergunta está querendo. Assinale a alternativa correta quanto à função da linguagem predominante do texto acima. Está te pedindo para ler o texto e saber qual a função de linguagem que predomina no texto. Então, vamos voltar lá.
Esse é um texto que de cara aqui, você já encontra algumas coisas interessantes. Ó, vacina contra a dengue já terá testes em fevereiro. Butantan fará análise em 13 cidades. Alckmin disse que 250 municípios terão mutirão contra a Aedes. Aqui já tem vários dados. Ó, São Paulo especificou um lugar. O coordenador geral do Alckmin, o governador, né? Temos data, ó, sexta-feira, 29, os testes da vacina, tal. Temos aqui, ó, dados, informações, ó, 17 mil pessoas, 14 centros de pesquisa. Se tivesse porcentagem, você também ficaria ligado, ó, 250 municípios. Temos, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né? Algumas siglas já te traz um alerta. Temos datas, ó, dados aqui, ó, da quantidade de municípios. Então, você lendo isso aqui, você lendo esse texto, você vai descobrir que ele está sendo denotativo. É uma informação, né? É uma informação de jornal do estado de São Paulo. Então, ele está querendo apenas te informar e está te trazendo o quê? Para confirmar, para tornar o texto consistente. Está te trazendo dados, está te trazendo data, está te trazendo nome de pessoas importantes, né, importantes aqui dessa informação. Com isso, você já analisou e você já descobriu qual a função da linguagem. Aqui a gente tem uma função referencial. O texto, ele predomina a função referencial. Claro que no meio do caminho você pode encontrar outros tipos de funções, mas aqui predomina ali a ideia central do texto, a tipação e informação é uma função referencial. Aqui tem alguns dados, você também pode fazer o print dessa tela e encontrar mais isso em alguns sites, né? Vários sites no Google, você busca toda a matéria, no linkzinho que eu botei lá no início do vídeo. Aqui, função referencial ou denotativa. Ela é a função da informação. Isso aqui é importante você guardar. É a função da informação presente em textos como artigos científicos, são alguns exemplos, textos didáticos, folhetos, manuais e textos enciclopédicos. Ele enfatiza o referente, enfatiza, né, a informação, a referência, por isso que te remete a dados, a nomes de instituições, a nomes de pessoas importantes, ou seja, o assunto ou o contexto. Está focado na informação mesmo, em que aquele determinado texto está inserido. Em sua estrutura, predomina o discurso na ordem. Aí, isso aqui também é importante. Ordem direta e o foco na terceira pessoa. Claro que o que fala da primeira é emotiva, com a utilização da objetividade. Aqui ele tem que ser objetivo e não subjetivo. É um gênero textual bastante representativo dessa função, é a notícia. Ok? Gravem isso aqui, tira o print e guarda com você. E vai pegando esses tópicozinhos, os tópicos que eu tô te falando, que vão servir bastante na hora da tua prova. Questão 4. As funções da linguagem se referem ao conjunto das finalidades comunicativas realizadas por meios dos enunciados da língua. Preencha corretamente as lacunas do texto a seguir quanto a 3 funções da linguagem e suas finalidades comunicativas. Esses espaços aqui é para a gente descobrir qual tipo de função. Ó. A sequência que preenche corretamente as lacunas do texto é... Aí temos emotiva, fática, poética, enfim. Vamos saber aqui, pela definição, qual será as nossas funções de linguagem. Primeiramente, destaca-se a função que, por meio de sugestões, ordens, apelos propostos pelo emissor
O receptor é estimulado a expressar alguma reação diante da mensagem. Aqui, ó, por meio de sugestões, ordens. Isso aqui, ó, já matou. Ordens, apelos propostos pelo emissor. Ah, eu vi emissor, eu acho que é emotiva. Não cai nessa. Não cai nessa porque tá aqui, ó, dando ordens e sugestões. Apelos é o que acontece nas propagandas. O receptor, ele é estimulado a expressar alguma reação diante de uma mensagem. Aqui você quer convencer o leitor. Se ele tem que expressar uma reação, é porque eu tô querendo convencê-lo, dando sugestões, ordens e apelando. Então, tira a emotiva fora disso aqui. A fática também tá fora. Você vai ficar entre a B e a D. Aqui sim é a conativa. Segunda, tem-se a função em que o emprego de cada palavra é cuidadosamente pensado pelo emissor, que prioriza a elaboração do seu texto ao expor a mensagem. Cadê aqui, ó? O emissor, ele prioriza a elaboração de seu texto ao expor a mensagem. Aqui ficou um pouco vago, né? A gente fica meio assim, perdido. Aí você continua. Continua e cai numa coisa difícil, porque a última é a fática. A gente já sabe, ó. E por último, cuja linguagem tem a função de confirmar que a interação entre emissor e receptor se faz presente e são estabelecidas as condições para o sucesso dessa interação, caracterizando o vínculo social. Então, aqui, se tem a função de confirmar que a interação entre emissor e receptor está presente, é quando a gente faz alguma pergunta, o outro responde, dá um bom dia, o outro responde, está testando o canal. Aí temos a fática, certinho. Aí, nessa aqui do meio, a gente fica em dúvida, poética ou metalinguística. Metalinguística é quando você está falando, a língua está falando da língua. A poesia está falando da poesia. É um texto falando da poesia. E não é o nosso caso. O emprego de cada palavra, ele é cuidadosamente pensado pelo emissor, que prioriza a elaboração de seu texto ao expor a mensagem. Olha aqui. É exatamente o que acontece na função poética. Na função poética, o foco. Lembra lá do quadrinho? A poética, o foco é na mensagem. E é assim que você vai fazer a prova. Você vai se agarrando em algumas informações e eliminando aquelas que você tem certeza que não são, para você poder chegar na alternativa correta. Alternativa B. Outro texto, vamos para a questão. São características do texto, exceto, queremos uma exceção. Ó, o autor fez da linguagem um objeto estético e não meramente linguístico. Vamos voltar ao texto. Aqui a gente vai ter que ler. Letrinha de música, já viu, né? Gilberto Gil. A raça humana. A raça humana é uma semana do trabalho de Deus. A raça humana é a ferida acesa. Uma beleza, uma podridão. O fogo eterno e a morte e a ressurreição. A raça humana é uma semana do trabalho de Deus. A raça humana é o cristal de lágrima, da palavra da solidão, da mina cujo mapa traz na palma da mão. A raça humana é uma semana do trabalho de Deus. A raça humana risca, rabisca, pinta, a tinta, a lápis, carvão ou giz. É exatamente isso, né? A raça humana. Vamos saber o que a questão está te pedindo aqui. Queremos a exceção. Aqui não tem nada a ver com o nosso texto. O autor fez da linguagem um objeto estético.
focado ali no texto, na mensagem, e não meramente linguístico. Verdade. Ele vem ele tem aquela ideia de estético porque ele vem arrumando, vem rimando. B. A linguagem apresenta características como a variabilidade, a conotação, no sentido figurado, e a polissemia, palavras às vezes que tem mais de um significado, também tá certo. C. A linguagem não apresenta um caráter objetivo, afastando-se da materialidade do cotidiano. Ela não apresenta aquele caráter objetivo. Ela tem uma subjetividade. Tá correto. A nossa alternativa é a D. O texto é estruturado em uma prosa e apresenta um compromisso com a informação. Não, compromisso com a informação seria a função referencial. Aqui o compromisso é realmente com a mensagem. Alternativa D é a nossa alternativa. Aqui a gente tem a função poética, a característica das obras literárias que possui como marca a utilização do sentido conotativo das palavras. O foco desse texto, dessa função aqui, é a mensagem. Usa-se vários recursos gramaticais. Na poética você vai também focar nisso aqui. Usa-se figuras de linguagem, conotação, neologismo, são novas palavras, construções estruturais não convencionais, usa-se a polissemia e vários outros recursos. É uma linguagem normalmente presente em poemas e prosas poéticas da publicidade criativa e em músicas também. Normalmente as músicas são poesia. Questão 6. No que se refere à metalinguagem, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta. Item 1. A metalinguagem ocorre quando o emissor deseja verificar se o canal de comunicação está funcionando ou compreendendo a mensagem. Para tudo. Isso aqui não tem nada a ver com a metalinguagem. A metalinguagem, ela é aquela que é a língua falando da língua, né? Então, ela não deseja verificar se o canal... Olha aqui. Lembra da tabela? Canal, fática. Então, item 1, farinha. 2. Visa mobilizar a atenção do receptor, produzindo um apelo ou uma ordem. Apelou, deu ordem, sugestionou alguma coisa. A gente vai ter a conativa ou apelativa. 2 está fora. Então, A1 é verdadeiro, está fora. A2 é verdadeira, está fora. Apenas os itens 1 e 2 são verdadeiros, fora. Todos são verdadeiros? Não, porque 1 e 2 estão incorretos. Então, tá fora. Matou. Eu não sei mais nada, não sei o item 3, estou em dúvida. Acabou, não precisa nem saber do 3, É a alternativa C. Apenas o 3 está verdadeiro. Tem-se a função metalinguística quando a preocupação do emissor está voltada para o próprio código. A preocupação está voltada para o código, palavra-chave da metalinguagem. Isto é, para a própria linguagem. Tá? Língua falando da língua, o próprio código, gravem isso. Se você não conseguir gravar tudo, sabendo algumas, como nesse caso, você já elimina e encontra a alternativa correta. Alternativa C. Função da linguagem função metalinguística, tá aqui, é a função da explicação. Outra coisa importante, tá aqui, você vai encontrar no texto um ou seja, um sendo assim, um por exemplo, tá? Uma definição de alguma coisa, é a função da explicação. Geralmente ouvimos dizer que a função metalinguística é aquela em que o código explica o próprio código. Ou seja, o texto aqui já é metalinguístico. A linguagem explica a própria linguagem.
E então teríamos o dicionário como principal representante dessa função. No entanto, podemos dizer que toda forma de explicação com expressões como, ou seja, sendo assim, por exemplo, introduzem a manifestação dessa função da linguagem. Música que fala ou explica como se fazer música. Metalinguagem. Poemas que tratam do fazer poético. Metalinguagem. Além de filmes que revelam como se fazer cinema, marcam a metalinguagem. Se eu fizesse aqui um vídeo falando como fazer vídeos para o YouTube, função metalinguagem seria a minha intenção, a minha ideia principal do texto. Qual é a ideia principal? Mostrar como fazer um vídeo. Entenderam? É assim, gravem isso. É a função da explicação. Não esqueça, tá focada no código, na explicação de alguma coisa. Tá dando exemplos, tá explicando, tá definindo. Metalinguagem, código e explicação. Questão 7. A função da linguagem predominante no texto 1 é a conativa. Já falou qual tipo de função que predomina. A conativa ou apelativa, aquela que o foco é no receptor. Ela predomina no texto como um todo. Apesar disso, não é em todos os parágrafos, quando analisados individualmente, que a mesma função predomina. Predomina porque é aquela ideia central, mas quando a gente pega alguns parágrafos, cada parágrafo às vezes apresenta uma função. No segundo parágrafo, que é esse aqui que eu trouxe, por exemplo, predomina a função. Então, que tipo de função predomina nesse parágrafo aqui? Em Belo Horizonte, informa esta edição. Aí tu dá uma olhada geral antes de ler, né? Ficar lendo a gente perde tempo. Dá uma olhada. Você já vem aqui, ó, 429 punições. Se na hora da prova você já ia descobrir qual era o texto, mas aqui predomina a conativa, você não ia saber. Aí você vem, sobretudo, a proprietários de bares, boates e casas de shows. Tá dizendo aqui alguns lugares, representante a porcentagem, 70% do total de infratores. Já te dá uma ideia. Em Belo Horizonte, eu disse aqui um lugar. Em Belo Horizonte, informa esta edição. Já matou aqui, ó, que é a edição que está informando. O número de multas dadas pela prefeitura em razão do barulho tem aumentado. Nos primeiros 6 meses, datando aqui deste ano, segundo a Secretaria Municipal de Política Urbana, foram lavradas na capital 429 punições, sobretudo a proprietários de bares, boates e casas de shows. Tá testando o canal para iniciar uma conversa contigo? Não. Fática fora. Tá falando de reportagem, de como fazer alguma coisa do tipo? Tá focado no código? Também não. É uma poesia? Tá longe de ser. Tem algum verbo na primeira pessoa para você falar que é emotiva ou expressiva, que o foco tá no emissor? Também não. Acabou. Referencial. Referencial. Está trazendo aqui dados. Está te informando sobre alguma coisa. Por isso, é referencial. Outra telinha para você guardar no coração. A referencial ou denotativa. A gente já viu isso. Tá longe de ser subjetiva. Ela é objetiva. O assunto, o foco é no assunto, no contexto. Enfatiza o referente, que é exatamente a informação. É focado em alguns textos, gênero textual, como a notícia. Então, está focada na informação, trazendo dados, é um texto denotativo, você não encontrou nada de figura de linguagem, nada de polissemia, nada de nada. É referencial. Texto. Questão 8. Considerando as funções da linguagem, qual função se destaca nesse anúncio? Aí temos a emotiva, a metalinguística, a conativa e a fática. Qual função se destaca aqui, nesse anúncio aqui?
Faça bonito. Proteja nossas crianças e adolescentes. 18 de maio. Aí, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Esquecer é permitir. Lembrar é combater. Tá claro, tá te informando sobre a data, te dizendo que 18 de maio é Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração. Mas o que ele tá fazendo aqui? Tá te fazendo um apelo para você fazer bonito, para você proteger. O apelo principal: proteger as crianças e os adolescentes. Por isso que não vai ser emotiva, que não tem nem verbo ali na primeira pessoa. Não vai ser metalinguística, que não está valorizando o código. Não vai ser fática, que não está fazendo aquela ideia testando o canal. Vai ser sim conativa, com o uso de recursos persuasivos voltados aos enunciatários da mensagem. Tá persuadindo, pedindo para você fazer bonito e proteger as crianças e os adolescentes. Normalmente, nesse tipo de texto, nessas propagandas, a função conativa predomina. Outro texto. Acerca das propriedades linguísticas do texto precedente, julgue o item a seguir. O emprego do modo imperativo no trecho. Venha experimentar essa iguaria. É característico da função conativa da linguagem típica do gênero propaganda. Certinho, que tá correto. Você nem precisa lá no texto. Mas tá aqui. Venha experimentar essa iguaria. É um apelo, poxa, você tá chamando, dando uma ordem, tá no modo imperativo. Outro tópico que você precisa guardar para a função conativa. Modo imperativo, textos no imperativo, como venha. Questão 10. A nossa 10ª e última questão. Tá gostando? Você tá gostando? Acho que sim, tá bem legal, né? Então, deixa o teu like, compartilha o vídeo com seus amigos, chama a galera. Vamos fazer esse canal bombar. Com relação às propriedades linguísticas do texto apresentado, julgue o item que se segue. Predomina no texto a função metalinguística da linguagem, certo ou errado? Agora a gente volta ao texto. A gente já viu que tem um trechinho do texto. Tá aqui, ó. Não trouxe tudo, né? Mas predomina a função metalinguagem. Vamos ver. De tanto pedágio com o neto, até nos menores que fazeres fora de hora, meu avô me queria com a cara metida nas coisas que as suas mãos manejavam. Era o seu jeito mais congruente de me passar o afeto calado de sua companhia e, ao mesmo tempo, me adestrar na sabedoria que apanhara dos antepassados rurais. Cara, você começando a ler, você já... Olha só. De tanto pedágio com o neto, até nos menores que fazeres fora de hora, meu avô, ó, focando aqui no emissor, me queria com a cara metida nas coisas que as suas mãos manejavam. Era o seu jeito, aqui ele já tá falando do avô, de me passar o afeto calado, companhia e tal. Você lendo isso aqui, você vai perceber que o texto tá todo focado na história do emissor, na história de quem tá contando isso aqui. Por isso que não tem nada a ver com metalinguagem. Não é uma função metalinguística, porque não está focada no código. Não é uma linguagem falando da linguagem. Não é um texto falando de texto. Por isso que aqui a nossa questão está errada. Errada. Tá? Errada, e aqui a função é emotiva ou expressiva. Está na primeira pessoa. O caráter é subjetivo. Ele está expondo opiniões, desejos, sensações, sentimentos e expressões individuais. Finalizamos aqui o nosso vídeo e a nossa mensagem de hoje é: um dia você ainda vai olhar para trás e ver que os problemas eram, na verdade, os degraus que te levaram à vitória.
Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Não se engane. Ah, mas tem gente que estuda para concurso 3 meses e passa. Cara, ele deve ser, né? Foi agraciado com uma inteligência fenomenal. Mas os normais, como nós, a gente vai precisar fazer essa caminhada toda. Sim, subir degrau por degrau, sentir alguns baques, levantar e continuar. O importante é ter força, para quando você chegar aqui, ó, no topo, você vai olhar para isso aqui, vai ver que tem gente seguindo a sua caminhada, que também vai chegar aqui, e você vai ver que não foram problemas, não foram nada, foram apenas degraus. Os obstáculos foram degraus que te fizeram chegar até aqui de uma forma madura, e você vai valorizar com certeza a tua vitória. Por isso, não desista nunca. Estarei aqui contigo para te apoiar sempre e te ajudar no que eu puder. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Te parabenizo por ter chegado até aqui ao final do vídeo comigo. Então deixa o seu like, se inscreva aqui no canal para receber as notificações dos novos vídeos. Até a próxima. Fui!